Como a nossa igreja é uma igreja bíblica, nós queremos ler a Bíblia, para a gente meditar numa palavra aqui. Quero ler com os irmãos hoje, Lucas capítulo 23, versos, acho que 39 a 43, eu pedi para colocar aqui. Lucas capítulo 23, versos 39 a 43, é isso? Vamos lá, está aí. Querido, esse texto diz assim, olha, é o texto daquele momento em que Jesus estava lá no Monte Calvário, lá no Gólgota, pendurado no madeiro, entre dois salteadores. Versículo 39 diz assim, ó, um dos malfeitores, dos ladrões, dos malfeitores, né, crucificados, blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então somente esse texto. Os irmãos, eu acredito que todos aqui, em algum momento já ouviu esses versículos, ou em algum momento já leu essa palavra, já leu esse texto. Esse texto, ele nos coloca diante do Calvário, ele nos coloca diante do Gólgota. E nós vemos aqui a postura desses dois ladrões que foram crucificados juntos com Jesus. Nós vemos aqui que há uma mesma condição, há uma mesma cruz para ambos. As circunstâncias, elas são iguais, mas o destino são totalmente diferentes. E o que diferencia o destino dado a esses dois malfeitores é exatamente a decisão que eles tomam. A decisão que eles tomam define o destino deles. A decisão que esses homens tomam define a eternidade deles. Então, pelo que vimos e pelo que extraímos desse texto, inferimos desse texto, as nossas decisões, elas determinam o nosso destino. As nossas decisões, elas podem nos levar a caminhos diferentes. Se a gente fosse dar um tema para ministração, seriam oportunidades iguais, destinos diferentes. Oportunidades iguais, decisões e destinos diferentes. A nossa vida, ela é marcada por momentos em que a gente tem que tomar decisões. Vai ter ocasião em que você tem que decidir. Você tem que fazer escolhas. E certas escolhas, elas podem nos dirigir a rumos da nossa vida por um longo tempo, ou mesmo para a vida toda, ou até para após essa vida, para a eternidade. É importante que nós saibamos que Deus, Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, conforme fala Efésios no capítulo 1.
Antes da fundação do mundo, Deus já nos elegeu nele. E é importante também que saibamos, hoje apresentamos 2 crianças aqui ao Senhor, e eu até li Jeremias 1,5, que fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse versículo está falando do chamado, da chamada de Jeremias. Mas a ênfase aqui é: Deus nos conhece. Antes mesmo de sermos nascidos, ainda no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus já tinha um propósito para a minha vida. Deus já tinha um destino para a minha vida. E o próprio Jesus, em João, ele vai dizer: não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então perceba que Deus nos fez com um propósito, com um destino, com um futuro de alegria, de paz, de bênção. Todavia, a queda do homem ali no jardim do Éden fez com que o homem se separasse de Deus, se afastasse da presença de Deus, fez com que as bênçãos prometidas por Deus a nós, em muitos casos, não fossem cumpridas por conta das nossas decisões equivocadas, por conta das nossas decisões erradas. Então, nós temos que tomar decisões nas nossas vidas. E as nossas decisões é que vai decidir o nosso destino e a nossa eternidade, que é o mais importante. A gente foi criado por Deus com essa capacidade de fazer escolhas. Após a queda, nós passamos a ter que tomar decisões, tomar escolha, fazer escolhas. Em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19 e 20, Deus disse àquele povo que estava no deserto, rumo a... para aquele povo, assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus e obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Então Deus, depois do pecado, deixou a gente decidir, deixou a gente fazer escolha, nos deu o livre-arbítrio. E Ele coloca diante de nós caminhos para a gente escolher. Então, aqui Ele está dizendo àquele povo: olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E vocês aqui vão escolher o que vocês querem para vocês. Se escolher a vida, viverão, tanto vocês quanto a descendência de vocês. Mas se escolherem a morte, a maldição, morrerão e perecerão distante de Deus. Então, queridos, decisões são inerentes ao nosso caminhar. No nosso caminhar nós temos que tomar decisões. E eu estava dando uma olhada hoje, pensando nessa palavra, de personagens bíblicos ou homens de Deus na Bíblia, que em algum momento da vida tiveram que tomar decisões. Alguns tomaram decisões acertadas, outros tomaram decisões inacertadas. Por exemplo, Adão e Eva. Eles tinham que escolher entre a obediência e a desobediência. Qual foi a decisão deles? Comer do fruto proibido. Escolheram desobedecer. E o momento crucial
em que eles tiveram que tomar a decisão era escolher entre confiar em Deus e confiar na própria vontade. Qual foi o resultado daquela escolha? Foi queda, pecado e consequências para toda a humanidade e para o resto da vida. Que lição isso nos ensina? É que uma única decisão que tomamos pode afetar gerações inteiras. Daí a importância de tomarmos decisões acertadas, de consultarmos a Deus antes de tomarmos decisões na nossa vida, porque haverão decisões na nossa vida que poderão afetar todas as gerações seguintes à nossa. E nós somos responsáveis por isso. Então, ao tomar decisões, fale com Deus. Pede direção a Deus. Não tome decisões precipitadas, porque uma decisão sua pode impactar gerações inteiras. Um outro exemplo, Abraão. Abraão esteve no momento em que teve que tomar a decisão e tinha que escolher entre a fé e o medo. A decisão certa seria obedecer ao chamado de Deus. Foi obedecer ao chamado de Deus sem saber para onde ele ia. Essa foi a primeira decisão dele, foi uma decisão acertada. Deus o chama, pede para que ele saia da sua parentela, da sua casa, da casa de seus pais, para ir para um lugar que Deus não falou para ele onde era, mas falou: eu te levarei para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele simplesmente creu e foi uma decisão certa. Mas, mais adiante, ele vai tomar uma decisão errada. E qual foi a decisão errada que Abraão toma? Foi mentir sobre Sara por causa do medo. Ele chega numa terra e ele diz para Sara: olha, você é uma mulher muito bonita, muito formosa. Se os moradores dessa terra souberem que eu sou seu marido, vão me matar para ficar com você. Então vamos combinar aqui, vamos fazer um acordo aqui. Quando chegar lá, não fala que você é minha esposa. Você é minha irmã. E ele mente por medo. Ele toma uma decisão errada. Isso trouxe consequências sérias para ele. E qual a lição que a gente tira disso? É que uma mesma pessoa pode tomar a decisão certa, mas pode também tomar decisões erradas. A mesma pessoa pode acertar ou ela pode errar, a depender da sua confiança ou não em Deus. Note que no primeiro exemplo em que Abraão acerta, ele confia em Deus. Ele crê na palavra, ele crê na promessa, e ele vai pela fé. Mas num outro momento a sua fé titubeia, sua fé vacila, e ele fica com medo. E ele então erra. Quem confia em Deus não tem medo. Quem confia em Deus espera nele. Quem confia em Deus não faz coisas erradas por medo, porque sabe que Deus é fiel para cumprir com a sua promessa e a sua palavra. Nunca tome uma decisão errada por medo. Maior é o que te fez a promessa. Ele é fiel para garantir a sua vitória, a despeito de qualquer que seja a situação. A lição aqui é: você pode errar, você pode acertar, mas você acerta por fé e erra por medo. Então não tenha medo, confia no Senhor, creia nele, porque ele vai garantir a sua vitória. Amém? Um outro exemplo, Moisés. Moisés, ele teve que fazer uma escolha entre o conforto do Egito, o conforto do palácio, e a sua identidade em Deus. Qual foi a decisão dele? Abrir mão de privilégios no palácio para se identificar com o povo de Deus. Não é fácil.
Imagine as regalias que um palácio proporciona. Imagine os benefícios e os prazeres de se estar no palácio. Abrir mão de tudo isso para estar com o povo de Deus no deserto. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita fé. Tem que ser um homem de Deus. Hoje, muitas vezes nós somos colocados diante de situações assim, em que temos que abrir mão de privilégios pelo reino, abrir mão de privilégios por conta da obra, abrir mão de prazeres, sacrificar algo às vezes que gostamos e tanto apreciamos para viver a vontade de Deus. E muitas vezes a gente toma essa decisão errada. Mas Moisés, ele abre mão dos privilégios do palácio para se fazer, ou para se identificar com o povo de Deus. Qual o resultado, ou qual foi a colheita dessa semeadura? Qual foi a colheita dessa decisão? Ele torna-se o libertador de Israel. O que a gente aprende aqui? Que escolher o propósito de Deus pode custar o seu conforto, mas vai trazer um impacto eterno. Escolher o propósito de Deus pode lhe custar caro, pode lhe custar um preço alto, mas trará impacto eterno. Creia nisso. Um outro exemplo, Ruth e Orfa. Ruth e Orfa, se vocês não sabem, Ruth e Orfa são noras de Noemi. Essas duas mulheres, juntamente com suas... Na verdade, a história é Elimeleque e Noemi, devido a uma grave fome na terra, de Belém, eles vão para Moabe. Quando eles chegam em Moabe, Elimeleque e Noemi, seus filhos se casam com Ruth e Orfa. Mas lá em Moabe morre o marido de Noemi, Elimeleque, o pai. Logo em seguida morrem os dois filhos que eram casados com Ruth e Orfa. Então tratam-se de duas viúvas. Quando seus maridos morrem, Noemi quer retornar de Moabe para Belém. E Ruth quer acompanhá-la. Orfa, ela quer voltar para o seu povo, para os seus deuses. Mas Ruth toma uma decisão altamente acertada. Ruth, ela decide seguir a sua sogra Noemi. E ela decide seguir o Deus de Israel. Ela que disse: olha, eu não abro mão de você. Onde você for, eu irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. A outra abandonou o Deus de Noemi e voltou para o seu povo e voltou para os deuses que antes ela adorava. Ruth toma uma decisão acertada. Qual foi o resultado? Ruth vai entrar na linhagem de Davi e vai entrar na linhagem de Jesus. Está na genealogia de Jesus. Está na linhagem de Jesus. Qual a lição? Essa lição aqui é idêntica à da leitura que a gente fez dos dois ladrões lá na cruz. A lição que a gente tira aqui de Ruth e Orfa é que duas mulheres na mesma situação, elas podem escolher caminhos totalmente diferentes. Elas podem escolher caminhos totalmente distintos. Um outro exemplo, Davi e Saul. Davi e Saul tem aqui a crise, a decisão que eles têm que tomar entre arrependimento e orgulho. É o orgulho versus arrependimento. Saul, quando ele erra, ele vai querer justificar os seus erros e desobedecer a Deus. Ele vai querer dar explicação para os seus erros. Já Davi, ele vai reconhecer o pecado e ele vai se arrepender. O resultado é que Saul vai perder o reino e Davi vai ser coroado, ele vai ser restaurado e ele vai assumir o trono. Há uma diferença grande. Qual a lição? Deus olha para o coração arrependido mais
do que para a aparência de sucesso. Aparentemente Saul era um vitorioso, era um guerreiro, era um bem-sucedido, aparentemente. Mas Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. E Davi tinha um coração quebrantado, Davi tinha um coração contrito, Davi tinha um coração que agradava a Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque toda vez que errava, ele se arrependia. Ele confessava o seu pecado. E ele pedia para Deus: Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, essa é a diferença. Um outro exemplo, Esaú e Jacó, um impulso versus a visão do futuro, né? Os irmãos sabem, Esaú e Jacó, eles eram irmãos. E Esaú, ele vai vender o seu direito de primogenitura por comida. Uma decisão totalmente equivocada, uma decisão totalmente errada, uma decisão por um prazer momentâneo, uma decisão por algo que não valia a pena, né? Ele vai vender então o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó, ele vai valorizar a herança espiritual, mesmo errando em alguns métodos. Qual o resultado? Esaú vai perder algo eterno por um prazer momentâneo. Não vale a pena, não vale a pena trocar aquilo que Deus nos deu por um prazer momentâneo. Lição que a gente tira aqui é que decisões impulsivas, decisões impensadas, decisões precipitadas, como foi a de Esaú, elas podem custar muito caro nas nossas vidas. Um outro exemplo, o jovem rico e Zaqueu, o apego versus a entrega, né? O jovem rico, ele vai escolher manter as suas riquezas, porque quando ele chega para Jesus e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus vai dizer, em síntese aqui: vai, vende tudo que você tem, e você vai ter a vida eterna. E ele vai se entristecer, ele vai sair triste com a orientação de Jesus. Ele não vai acatar a orientação de Jesus e ele vai tomar a decisão errada. Já Zaqueu, que era um homem rico também, a Bíblia diz que ele decidiu abrir mão do dinheiro para seguir a Jesus. Então veja, um jovem vai triste, o outro recebe a salvação. Então veja que, eu estou mostrando para os irmãos que decisões, elas impactam na nossa vida. E por isso nós temos que estar atentos para tomar decisões certas na nossa vida. Nós não podemos tomar decisões erradas que impactam no nosso futuro e quem sabe até na nossa eternidade. O que fazemos com aquilo que nos domina? O dinheiro, no caso aqui do jovem rico e de Zaqueu, vai definir o nosso futuro espiritual. Então, o que a gente faz com aquilo que nos domina, vai definir o nosso futuro espiritual. Para a gente encerrar essa parte aqui, para mim voltar lá para a mensagem, aqui Pedro e Judas é o último exemplo que eu quero dar. É o arrependimento versus o desespero, né? Pedro, ele vai negar Jesus 3 vezes, mas a Bíblia diz que ele vai se arrepender. E ele vai voltar, e ele vai ser um dos maiores apóstolos. Já Judas, ele erra, ele vai trair Jesus, e ele, tomando essa decisão errada, ele vai se entregar ao desespero, e ele vai dar cabo à sua própria vida. O resultado disso é que Pedro é completamente restaurado e reintegrado ao ministério. Já Judas, ele se perde. Qual a lição disso aqui, irmãos? O erro não define o fim. A resposta ao erro, sim, vai definir o fim. Porque Judas, mesmo tendo cometido o maior pecado que poderia se cometer, se ele se arrependesse, certamente tinha graça, tinha perdão e tinha salvação para ele. Mas ele não tomou essa decisão. Então, queridos, a vida é assim, marcadas por decisões. A vida é marcada por momentos em que a gente tem que decidir. Os 2 ladrões ali na cruz estão em circunstâncias iguais, estão em situações muito parecidas, e eles então tomam decisões. Eles estavam ali, eles seriam crucificados juntamente, eles foram crucificados juntamente com Jesus, e eles estavam ali porque eram salteadores, eles estavam ali porque eram malfeitores, eles eram ladrões, e estando ali, os 2, na sua última oportunidade da vida, porque imaginem, pendurado no madeiro, crucificado, a morte estava em questão de minutos,
Em questão de horas, a morte chegaria para ambos. Seria, podemos dizer, a última decisão que aqueles dois homens tomariam na vida. Seria decisões que eles tomariam e que impactaria na eternidade, porque a vida terrena deles estava chegando ao fim. Mas as decisões deles iriam impactar sim na eternidade, porque na vida terrena já não teria mais tempo de impactar. E aí eles vão tomar decisões. Mas antes de eu falar das decisões que esses dois ladrões, malfeitores tomaram, eu queria contar uma parábola, ou ler uma parábola para os irmãos, que está na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, no capítulo 16, se puderem me ajudar e colocar esse texto na tela. Eu vou falar aqui também de uma pessoa, de duas outras pessoas, que tomam decisões também. E uma toma a decisão na hora certa, a outra toma a decisão tarde demais. Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Por favor, se puderem colocar na projeção, eu agradeço. Esse texto de Lucas 16, 19 a 31, fala da parábola do rico, e de Lázaro e do rico, né? Diz assim, olha, ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento, o inferno. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Todos conhecem essa história? Acredito que sim. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui tem 2 homens, e também tem que tomar decisão. Só que esses homens tomam decisões enquanto estão aqui. Enquanto estão aqui nessa terra, no dia de hoje, eu e você podemos tomar decisões. Enquanto estivermos aqui, nós temos a chance. Nós temos oportunidades, e elas são muitas. Enquanto estamos aqui, nós podemos fazer escolhas. Esse homem rico, estando aqui, ele tomou decisões erradas, ou deixou de tomar decisões certas. De repente, nem tomou decisão errada, mas apenas deixou de tomar decisão certa. Já Lázaro, ele toma decisões acertadas. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que depois que eles morrem, o destino deles são diferentes. Um vai para o seio de Abraão, outro vai para o inferno. Esse homem rico que vai para o inferno, agora, lá no inferno, ele quer tomar decisões.
Estando no inferno, ele quer tomar decisões. A primeira decisão que esse homem toma lá no inferno está no versículo 23. E no inferno, ele ergueu os olhos em tormentos. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus criou o homem para que ele sempre olhasse para cima. Deus não criou o homem para olhar para baixo. A palavra homem significa, literalmente, a palavra homem significa aquele que olha para cima. Nós fomos criados para olhar para cima. E por uma razão muito simples e fácil de explicar. É porque Deus, o Criador, está em cima, não está embaixo. Nós fomos criados para olhar para Deus. Nós não fomos criados para olharmos para baixo. Com a queda do homem no jardim do Éden, o peso terrível do pecado fez o homem olhar em direção contrária, olhar só para baixo. E tem um texto na Bíblia de uma mulher encurvada. Ela é o retrato fiel do homem no pecado. A Bíblia diz: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava encurvada. Ela não podia de modo algum olhar para cima, porque ela era encurvada, ela só conseguia olhar para baixo. E ela estava naquela condição porque ela tinha um espírito de enfermidade. Era algo espiritual, era consequência do pecado. Ela olhava para baixo de modo contínuo, por conta do pecado. A Bíblia diz em Provérbios 15, 24, que para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Então a Bíblia diz que o céu é em cima, o inferno é embaixo. Por isso que nós temos que, Deus criou o homem para que ele olhe para cima, é para ele olhar para o céu, não é para ele olhar para o inferno. Então por isso que a própria palavra homem significa aquele que olha para cima. Deus criou você para olhar para o céu, não para olhar para o inferno. E a Bíblia diz que o inferno está embaixo e que os céus estão em cima. Paulo, de igual modo, em Colossenses 3, 1, 3, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, Deus está em cima, Ele está assentado no seu trono, Ele está no céu. Então, nós temos que olhar para cima, nós não temos que olhar para baixo. E aí a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Mas que tristeza, irmãos. Aquele rico, depois que ele foi para o inferno, a Bíblia diz que ele ergue os olhos e olha para o céu. Era tarde demais a decisão que ele estava tomando de olhar para o céu. Era tarde demais. Porque nem todas as oportunidades que nós temos, elas duram para sempre. As oportunidades às vezes são passageiras e nós não podemos desperdiçá-las. Existem oportunidades na nossa vida que são únicas, elas não se renovarão, não se repetirão. Por exemplo, no caso do malfeitor lá na cruz, dos malfeitores lá na cruz, aquela era a última oportunidade. Então existem oportunidades que são únicas, que não se repetirão. Então, aquele homem rico, estando no inferno, a Bíblia diz no versículo 23, e no inferno, aquele homem rico ergue os olhos, estando em tormentos. Queridos, se tem um momento que nós temos que olhar para o céu, que clamar a Deus, que buscar ao Senhor, é enquanto nós temos oportunidades. Oportunidades não são eternas, são passageiras. Então, aquele homem, ele vai tomar uma decisão muito tardia. Não tinha mais jeito para ele. A Bíblia reconhece que a nossa visão, como é a nossa visão, assim será a nossa vida. Lamentações 3:51 fala: o meu olho move a minha alma. Então olhar para Jesus significa salvação, olhar para o céu.
A Bíblia diz em Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É somente olhando para o céu, é somente olhando para o Pai, é somente olhando para Jesus que nós seremos salvos, porque Ele é um único caminho. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, João 14, 6. Então é somente por intermédio dEle, é somente olhando para Ele, é somente olhando para o alto que virá a nossa vitória, que virá a nossa salvação. Olhar para Jesus significa segurança, meus irmãos. Olhar para Jesus significa segurança. Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, ele estava indo muito bem, porque ele estava com seus olhos fitos em Jesus. De repente os seus olhos se desviam de Jesus e ele começa a olhar para baixo, ele começa a olhar para as águas, e Pedro começa a afundar. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, nós temos segurança. Se nós tirarmos os nossos olhares de Jesus, nós vamos nos sentir inseguros e nós vamos perecer. Pedro estava perecendo porque tirou os olhos de Jesus. Olhar para Jesus significa vitória. A Bíblia diz, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus é olhar com um olhar de vitória. Olhar para Jesus significa vitória. Olhar para Jesus significa receber entendimento. Salmo 34, 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Então, aquele homem estava no inferno. Ali ele decide olhar para Jesus. Ali ele decide olhar para o céu. Ali ele decide buscar a Deus. Mas era tarde demais. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós olhamos para baixo, a gente vai enxergar derrota. Mas se a gente olhar para cima, nós vamos enxergar a vitória. Se nós olharmos para baixo, a gente vai ver sofrimento, a gente vai ver o pecado. Se a gente olhar para cima, a gente vai ver a santidade de Deus. Se a gente olhar para baixo, a gente vai ver só desânimo. Mas se a gente olhar para cima, a gente vai receber forças em Deus, porque é Ele que nos fortalece. Se a gente olhar para baixo, a gente vai ver fracasso. Mas se a gente olhar para cima, nós seremos como a águia. Nós seremos mais do que vitoriosos e andaremos e voaremos altaneiramente. Se a gente olhar para baixo, irmãos, a gente vai ver escassez. Mas se a gente olhar para cima, a gente vai ver provisão. Se a gente olhar para baixo, a gente vai ver doença, mas se a gente olhar para cima, a gente vai ver o médico dos médicos, aquele que cura toda enfermidade. Se a gente olhar para baixo, a gente vai ver calamidade, mas se a gente olhar para cima, a gente vai ver um Deus assentado no trono, que está no controle de todas as coisas e que conduz a nossa vida vitoriosamente. Se a gente olhar para baixo, a gente vai ver o diabo rugindo como um leão ao nosso derredor. Mas se a gente olhar para cima, a gente vai ver o leão da tribo de Judá. Ele está ali e ele é a nossa vitória. Se a gente olhar para baixo, a gente vai ver portas fechadas. Mas se a gente olhar para cima, a gente vai ver uma porta aberta no céu. A gente não pode olhar para baixo, temos que olhar para cima. Se a gente olha, meus irmãos, para baixo, a gente vai escutar talvez um diagnóstico, a gente vai escutar talvez o doutor dizendo, não tem jeito, não tem solução, não tem cura. Mas se a gente olhar para cima, nós vamos ver Deus dizer, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te restauro. Se eu olhar para baixo, eu vou ver, meus irmãos, que tudo passa. Mas se eu olhar para o céu, eu vou ver que há uma eternidade nos aguardando e que jamais vai passar. Amém, queridos? Então nessa história, nessa parábola, nós vamos ver o rico tomando decisões depois que ele estava no inferno. Primeiro, foi querer olhar para Deus. A segunda decisão que esse homem vai tomar é orar. Ele teve a vida toda para falar com Deus, pastor André. Ele teve a vida toda para orar, para ter intimidade com Deus, mas ele não fez isso. Mas o versículo 24 fala, e clamando ele disse, Pai Abraão. Que é clamar? Clamar não é orar? Esse homem está no inferno, e agora
ele vai lembrar de buscar a Deus. Agora ele vai orar. Esse homem passou a vida toda e nunca fez uma oração. Assim existem muitas pessoas nos dias de hoje, que vivem uma vida agitada, alega não ter tempo, alega muitos afazeres, mas não tem um tempo de falar com Deus. Quando oramos, irmãos, nós falamos com Deus. Quando nós não oramos, Deus está nem aí para nós, porque nós não falamos com Ele. Esse homem, ele vai orar, só que a oração dele não surte mais efeito, porque a porta já se fechou, porque o tempo dele aqui nessa terra acabou, ele já está vivendo a eternidade, mas é uma eternidade de sofrimento no inferno. E aí, esse homem então vai orar, e clamando disse: Pai Abraão. Ele agora vai falar com Deus, mas é tarde demais. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes, grandes e firmes, que não sabes. É hoje, não é depois dessa vida. Nós temos que buscar a Jesus agora. A Bíblia diz em Amós: buscai-me e vivei. A Bíblia diz: se me buscardes de todo o vosso coração, vocês serão achados por mim. Então nós temos que buscar a Deus. Nós vemos em vida o cego de Jericó clamando em Marcos 10:46, Jesus, ó filho de Davi. Nós vemos em Mateus 15, aquela mulher cananeia gritando: Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada, está clamando. A gente vê Jairo buscando Jesus, a gente vê a mulher dos fluxos de sangue buscando Jesus, mas em vida. E todos que buscaram, alcançaram o milagre, tiveram a resposta. Mas esse homem está buscando a Deus, tarde demais, está no inferno. Então aquele homem ergue os olhos, tarde demais. Aquele homem ora, tarde demais. Outra coisa que a gente vê é que aquele homem, uma outra decisão daquele homem é que ele reconheceu a autoridade espiritual de Abraão. Porque em Lucas 16:24 ele diz exatamente assim: Abraão, meu pai. Agora ele chama de meu pai. Agora ele chama meu Deus. Agora ele reconhece isso. Mas quando estava aqui em vida, ele não reconheceu. Esse homem, por certo, ele era um israelita, para chamar Abraão de pai. Durante toda a sua vida dissoluta e impiedosa, ele tinha uma visão errada do patriarca e líder maior do seu povo. Jamais se deixou influenciar pela liderança espiritual de Abraão, sua fé, sua fidelidade a Deus, sua renúncia e sacrifício, sua visão celestial. Agora no inferno, tarde demais, ele vai reconhecer Abraão como líder e vai chamá-lo de meu pai. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, a porta vai se fechar e inúmeras pessoas, muitas pessoas vão correr para as igrejas. A Bíblia diz que irão de norte a sul, do ocidente ao oriente, do oriente ao ocidente, buscando alguém que possa lhes falar a palavra. Mas vai ser tarde demais. A Bíblia diz naquela parábola das 10 virgens em Mateus 25, que aquelas virgens imprudentes que foram buscar azeite que faltou, quando elas retornaram, a porta tinha se fechado porque o noivo tinha chegado, e elas batem na porta e dizem: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor não vai abrir a porta, simplesmente vai dizer: não vos conheço. Quem são vocês? A porta vai se fechar. E o tempo de tomar decisão é hoje. O tempo de fazer escolhas certas é hoje. O tempo de escolher andar na presença de Deus, na presença de Jesus. O tempo de abandonar o pecado é hoje.
O tempo de viver vida santa é hoje, porque a porta vai se fechar e depois que se fechar não haverá mais oportunidades. Tem muitas pessoas que vivem pecando deliberadamente, de forma muito contumaz, pensando, depois eu peço perdão, Deus me perdoa. Ele perdoa mesmo, mas se a porta ainda não estiver fechada, porque depois que a porta fechar, depois que você partir desta vida para outra vida, a vida eterna, não te será dada mais esta oportunidade. Então a oportunidade de viver uma vida reta, santa, na presença de Jesus é hoje, enquanto estamos aqui, porque depois, na outra vida, a exemplo desse homem rico, não teremos mais chance. No inferno, tarde demais, ele vai reconhecer então Abraão como seu líder. Muitas pessoas vão reconhecer Deus, vão reconhecer Jesus, vai dizer meu Senhor, meu Jesus, Deus Pai, cadê? Abre a porta. Será tarde demais. Quando Jesus fala de sua obra redentora, reconhecendo Abraão como o líder maior de Israel, ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Deus rege todas as coisas através de princípios e autoridade. Aquele homem não reconheceu a autoridade de Abraão. E por que é tão grave o pecado, irmãos? Porque o pecado nos afasta completamente de Deus. Um outro detalhe aqui nesse texto, ainda no versículo 24, é que na oração ele vai dizer: tem misericórdia de mim, meu pai Abraão, tem misericórdia de mim. E agora, sabe o que ele quer fazer? Ele vai dizer: manda Lázaro molhar o dedo na água, a ponta do seu dedo, e me refrescar a língua. Irmãos, vocês não têm noção do que é passar sede. Eu vivi isso alguns dias no Hospital do Câncer. Teve um período que eu estava com a barriga muito distendida, estava a alimentação zero. Eu estava com uma sonda nasogástrica, uma mangueira que entra pelo nariz, vem até o estômago, para retirar tudo que estava no estômago. Porque o meu intestino estava completamente obstruído antes da cirurgia. E eu ficava com aquela mangueira, ela passava pelo nariz, entrava aqui pela garganta. O fato dela estar na garganta não deixava eu fechar a boca. E eu ficava naquele leito, com aquela boca aberta, respirando pela boca, porque o nariz também, a mangueira entope seu nariz. E a boca seca, a garganta seca. E eu morrendo de sede, morrendo de vontade de tomar água, pastor. Mas não podia, eu estava no soro. Mas a sede, por conta da boca seca, faltava me matar. A médica autorizava molhar um algodão, um pedacinho de algodão, molhava num copinho de café, daqueles pequenininhos, botava água, molhava e apertava aquele algodão para pingar um pinguinho d'água na minha goela aqui, para tirar a sequidão. Mas não era o suficiente. Isso foram 15 dias que eu fiquei nessa situação, na UTI, nessa situação. Vocês não têm noção do que é ter sede, passar sede. E aí tinha momento que ela pegava uma seringa de aplicar injeção em criança, bem pequenininha seringa, puxava a seringa, dava 2 ou 3 gotinhas para lubrificar aqui a minha garganta onde estava passando aquele cano. Vocês não têm noção do que é sede. Esse homem, ele está dizendo aqui: tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Quando eu leio esse texto, eu lembro dessa experiência que eu passei, pastor Joaquim. Me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Inferno é chama, é fogo 24 horas. Lá no inferno, consciência, irmãos. Porque se não tivesse consciência, não fazia sentido inferno. As pessoas que estão no inferno estão em plena consciência, de acordo com esse texto. Tem consciência de tudo, sabe tudo que está acontecendo aqui. E ele então vai dizendo: eu estou sendo atormentado em chama. Só que um detalhe, está dentro do fogo, está igual a sarça ardente. Tem fogo, mas não acaba o fogo. E não consome a matéria. Do jeito que aquele fogo não consumia a sarça ardente, o fogo estava ali constante, mas a sarça estava vivinha. A sarça estava verdinha. E Moisés olha aquela sarça com aquele fogo, mas as folhas estão verdinhas. Já imaginaram isso?
Quando Deus fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui é santo. Lá no inferno, irmãos, vai ser desse jeito. A matéria está lá. Não queima o cabelo, não queima nada. Nada vai ser consumido, mas as chamas estão queimando. É isso que esse homem rico está passando aqui. E ele vai dizer, então, estou com sede. Olha, a sede que esse homem está falando aqui, a gente deve considerar que ele não está pedindo, na verdade, essa água H2O que eu me referi. Ele está numa dimensão espiritual, pastor Joaquim. E os valores aqui são espirituais. Que água que ele está querendo ali? Não só H2O, mas ele quer também a água que refrigera a alma. É a água que traz alegria. O Salmo 23:2 vai falar dessa água que refrigera a alma. Isaías 12:3 fala, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. É a água oferecida, Isaías 55:1, ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer, sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço. São essas águas que aquele rico estava querendo, mas era tarde demais, ele já estava na eternidade, ele já não estava mais nessa vida. A água que ele queria era uma água viva, a água que foi desprezada por Israel, Jeremias 2:13, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Olha, a mim me deixaram, eu sou o manancial de águas vivas, mas me deixaram, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. A água que ele estava querendo é a água do rio da visão de Ezequiel, capítulo 47. A água que Jesus ofereceu. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Era essa água, era Jesus que ele queria. Era Jesus, era a salvação. A água que ele queria é a água que verte do trono do Cordeiro de Deus. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A água que aquele homem estava querendo era a água concedida a todo sedento. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele homem estava no inferno e ele queria a água da vida. Aquele homem estava no inferno, mas ele queria essa água que é o próprio Jesus. Mas era tarde demais. E para a gente finalizar aqui essa história desse homem, para a gente encerrar lá na história do Calvário, esse homem, ele vai tomar uma outra decisão tarde demais. Está no versículo 27 e 28, que fala assim, e disse ele, rogo-te, ó pai Abraão, está orando, rogo-te, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Olha a situação, o homem está no inferno, e agora ele está preocupado em evangelizar a família. Ó pai Abraão, eu te rogo, eu te peço, mande alguém lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, mande alguém lá para falar para eles, para dar testemunho para eles, porque eu não quero que eles venham para esse inferno aqui onde eu estou. Aquele homem decide fazer a obra, aquele homem decide fazer evangelização, quer evangelizar a família. É tarde demais. O tempo de você evangelizar a sua família é hoje. O tempo de você falar de Jesus é hoje. O tempo de você anunciar aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz é hoje. A Bíblia diz em Isaías 55:6, buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque vai ter um tempo que você quererá buscar esse Jesus, mas vai ser tarde demais. Vai ter um tempo que você
vai querer evangelizar, mas vai ser tarde demais. Tem um texto que eu acho que é em Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículos 24. Ele fala que, ou 1, 28, vai dizer que tem um tempo em que a gente vai buscar, mas vai ser tarde demais. Provérbios 1, 24 fala assim: muitas vezes eu chamei vocês, mas vocês não quiseram vir. Eu estendi para vocês as mãos, mas vocês não me deram atenção. E o versículo 28 diz assim: quando clamarem por socorro, na sua angústia, eu não vou responder. Ainda que me procurem, vocês não vão me encontrar. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Vai chegar um momento que vai ser tarde demais, irmãos. Vai chegar um momento que não haverá mais oportunidades. O tempo de buscar a Deus, o tempo de evangelizar a nossa família, o tempo de falar de Jesus aos perdidos, é hoje. Nós vemos na parábola do homem rico e Lázaro, que o homem rico estava no inferno e ele quis fazer tudo isso, foi orar, era tarde demais. Foi reconhecer Deus, o pai Abraão, tarde demais. Foi erguer os olhos para o céu, tarde demais. Foi evangelizar a família, tarde demais. O tempo é hoje. Por isso que a Bíblia diz em 3:20 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou presente. Presente do indicativo. Primeira pessoa do singular. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Cearei com ele e ele comigo. O tempo é hoje, a hora é agora. Essa palavra de hoje é uma palavra para a gente refletir. Essa palavra de hoje é uma palavra para a gente pensar. Porque Jesus está voltando. E as decisões que nós temos que tomar, elas vão decidir o nosso futuro, elas vão decidir o nosso destino. Aquele ladrão na cruz, primeiro que fala, ele não está reconhecendo o seu pecado. Ao contrário, ele está apontando, desafiando, afrontando o meu Jesus. Ele está olhando para Jesus naquele madeiro do meio e dizendo: ué, você não disse que era Deus? Se tu é Deus mesmo, desce dessa cruz. Salva você, salva a gente também. O primeiro que fala, ele está afrontando a Cristo na sua última oportunidade da vida, na sua última chance que ele tem de fazer, de tomar uma decisão. Ele está tomando a decisão completamente equivocada e que vai definir ou decidir ou apontar a sua eternidade. Era a última chance daquele ladrão. Ele vai dizer: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo, salva também a nós. Que decisão? O que você está fazendo de Jesus que te é apresentado? Você está tentando encostar ele na parede? Porque eu já vi crente tentar encostar esse Jesus na parede. Se o Senhor não fizer, eu vou rasgar a minha Bíblia. Se o Senhor não fizer, nunca mais eu vou pisar na igreja. Se o Senhor não fizer, quem é você? Está igual esse ladrão aqui? Para questionar Jesus, as suas decisões? Para obrigar Jesus a tomar uma decisão? Tem crente assim.
Como é que você está lidando com Jesus hoje? Olha, esse disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro ladrão, que estava à direita. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação, pendurado nesse madeiro? Nós, na verdade, eu e você, com justiça nós estamos pendurados nesse madeiro, porque nós estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam. Mas esse homem, ele não fez nenhum mal, ele é justo. Ele está pendurado nesse madeiro injustamente. Foram injustos com ele. E ao falar essas palavras com o ladrão, com outro ladrão, ele olha para Jesus e vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele era um pecador, ele era um malfeitor, mas ele sabia quem era Jesus. E ele então vai dizer: Senhor, lembra-te de mim. Ao que Jesus lhe responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Duas decisões em circunstâncias semelhantes, mas que levaram a destinos eternos totalmente diferentes. Um foi para o céu com Jesus, o outro foi para o inferno. Como você tem tomado as suas decisões? Como você tem feito as suas escolhas? Vamos ficar de pé? Como você tem feito as suas escolhas? Como você tem cuidado da sua vida espiritual? Como você tem tratado as questões espirituais? Essa vida é passageira, ela vai chegar ao fim. E quando ela chegar ao fim aqui, nós vamos iniciar uma outra vida, a vida eterna. E só existem dois destinos para nós: céu. Só existem dois destinos para a humanidade: céu e inferno. Quem fizer a melhor escolha, como esse ladrão que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Se tomarmos decisões acertadas assim, o céu nos aguarda. Mas se tomarmos decisões equivocadas como a do outro, que disse: se tu é o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Se tomarmos decisões equivocadas, certamente o céu não será o nosso destino. Então Jesus, nessa noite, Ele está nos alertando acerca das nossas escolhas. A aplicação dessa palavra é: tome decisões acertadas, façam escolhas certas, sobretudo em questões espirituais, porque essa vida vai passar e uma vida eterna nos aguarda. E nós só viveremos a eternidade com Cristo se nós andarmos com Ele nessa vida. Porque se não andarmos com Ele nessa vida, tenham certeza, na eternidade Ele não estará conosco. Amém? Só para vocês, para nós todos refletirmos sobre essa palavra, pastor. Tomemos decisões, façamos escolhas acertadas. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e quer tomar uma decisão de caminhar com Cristo a partir de hoje, de viver uma nova dimensão de vida a partir de hoje? Naquela parábola do rico e Lázaro, nós vimos que Lázaro, quando morreu, ele foi levado para o seio de Abraão. Já aquele homem rico, que desprezou Deus em vida, quando morreu, ele foi levado para o Hades, que é o inferno.
Se nós escolhermos Deus hoje, se nós andarmos com Deus hoje, a vida eterna nossa será no paraíso. A vida eterna nossa será de gozo e delícias eternamente na presença de Jesus. Mas se fizermos escolhas erradas hoje, não teremos a presença de Jesus amanhã. Tem alguém nessa noite que quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém nessa noite que quer tomar a decisão de reconciliar com Jesus, de voltar-se para Jesus e dizer: eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida? Tem alguém nessa noite? Se tem, levante a sua mão. Onde você está? Eu vou orar por você. Nós iremos encerrar agora. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de fazer escolhas. Hoje é dia de refletir sobre a vida eterna. Tem alguém? Faça um sinal com a sua mão, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Jesus que escreva o seu nome no livro da vida, para que você seja lembrado no dia do arrebatamento. Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar. Cuidado para não tomar decisão tardiamente. Cuidado para não tomar decisões quando não tiver mais oportunidade para decidir. Hoje é tempo de você ter um encontro com Jesus. Você quer tomar essa decisão hoje? Senão nós vamos orar. E eu quero orar abençoando você, abençoando a sua semana. Estamos no final de ano. Final de ano é momento que a gente normalmente faz um planejamento para o ano vindouro, faz projetos para o ano vindouro. E eu quero pedir a você, vá fazendo seus projetos, seus planos, mas apresentem eles para Deus, porque o homem pode fazer planos e projetos, mas a confirmação deles vem do Senhor. E no culto da virada, no dia 31, nós estaremos aqui para apresentar os nossos projetos a Deus. Nossos projetos 2026. Estaremos às 19h30 e às 22 horas. Agende para passar o culto da virada conosco, projetando um 2026 de muitas bênçãos na presença do Senhor. Amém? Vamos orar então agradecendo a Deus. Pai, nós te agradecemos nesta hora, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui nessa noite. Te peço, abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, ó Deus. Cada família aqui representada que seja alcançada pela tua graça, pela tua bênção, pela tua misericórdia. Deus, ajude-nos a decidir, Pai, porque as nossas decisões definem futuro. As nossas decisões, ó Pai, decidem muitas vezes até mesmo a nossa eternidade. As nossas decisões, Pai, pode refletir em gerações, ó Pai, nas próximas gerações. Deus, ajude-nos a tomar decisões acertadas, ajude-nos a tomar decisões no tempo certo, não precipitadas e não tardiamente, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja nesta noite, Pai, que o Senhor possa dar uma semana próspera, uma semana abençoada, que o Senhor possa dar uma semana, Senhor, de alegria, de boas notícias, de vitórias, uma semana exitosa, de sucesso para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te agradeço agora e sempre, ó Deus, amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus, aplauda Ele.